coração de Imperatriz. Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Aline e o tema da nossa aula de hoje é magnetismo. Vamos lá? Magnetismo é o conjunto de fenômenos relacionados à interação entre campos magnéticos. Quando nós falamos em magnetismo, estamos falando no poder de atração e repulsão que alguns materiais têm, principalmente o ferro, o níquel, o cobalto, entre outros. Campos magnéticos são regiões de espaço sob influência de correntes elétricas. O movimento de cargas elétricas origina fenômenos magnéticos. Todo material é formado por átomos, são a menor unidade da matéria. Os átomos possuem cargas diferentes, cargas positivas, cargas negativas e cargas neutras. As cargas negativas são chamadas elétrons. Os elétrons têm grande capacidade de movimentação. Então, é devido à movimentação dos elétrons, que são cargas negativas, que nós temos a formação de campos elétricos e magnéticos. O magnetismo pode ser observado em diferentes fenômenos, desde a navegação, a atração de pequenos pedaços de metal por ímãs, atração e repulsão entre os próprios ímãs e também no campo magnético terrestre. Então, quando falamos em magnetismo, já lembramos da bússola, né? Que é um instrumento de orientação. Mas nós também podemos observar o magnetismo em ímãs. Não só aquele ímã de geladeira que conhecemos, mas também os ímãs que utilizamos para fazer a atração e repulsão de alguns materiais. Vamos entender como que funciona o ímã. O ímã tem o polo norte e o polo sul. Esses polos estão nas extremidades do ímã. Mesmo você cortando o ímã, você vai ter a geração de outro polo. Então, sempre polo norte e polo sul. É importante entender que polos iguais se repelem e polos diferentes se atraem. Por isso aquela frase famosa, né? Os opostos se atraem. Tem a ver com o magnetismo. Porque quando você aproxima um ímã, observa a imagem. Quando você aproxima um ímã, se ele estiver com os polos opostos, vai haver atração entre esses dois objetos. Se você aproximar os dois polos iguais do ímã, nós vamos ter a repulsão entre esses polos. Vamos entender como que funciona a bússola? A bússola consiste em uma agulha imantada que pode girar livremente. A bússola é um instrumento de orientação. Antigamente não tinha GPS, não tinha celular. Como que as pessoas se orientavam no espaço? Então a bússola ela tem essa agulha imantada, que é uma agulha... O que é imantada? É uma agulha que tem um ímã permanente. Então você veja que essa orientação da bússola sempre dá em direção ao polo norte e sul do planeta. Então é um instrumento que foi extremamente importante nas grandes navegações, ainda hoje é utilizado, mas mais como uma referência em locais onde você não consegue fazer a detecção pelo GPS. Mas por que a agulha imantada da bússola sempre tem essa orientação para o norte? Por que os polos dessa agulha sempre estão em direção ao norte e sul do planeta? O que faz com que essa agulha sempre esteja nessa região? Isso tem a ver com o campo magnético terrestre. Vamos observar a imagem? Aqui nós temos as três camadas da Terra. Crosta, que é a camada rochosa, que é a camada de menor espessura. Manto, que é a camada intermediária. Aqui nós temos a temperatura chegando a 2.000 graus Celsius, é onde se forma o magma, derretimento a partir de algumas rochas, e você vê esse magma em casos de erupções vulcânicas sendo expelido. E nós temos o núcleo. O núcleo é dividido em externo e interno. O núcleo externo é líquido e o núcleo interno é sólido. O núcleo é formado por ferro e níquel. Esses dois materiais são capazes de promover um campo magnético. Portanto, a nossa Terra é como se fosse um grande ímã. É um ímã gigante por causa da sua composição, por causa da composição do seu núcleo, que é formado por ferro e níquel. O campo magnético da Terra ele é explicado através da teoria de dínamo. O ferro e o níquel em estado de fusão, a cerca de 3.000 km de profundidade, geram esse campo magnético. Essas partículas movimentam gerando correntes elétricas que provocam o campo magnético. Então nós vamos entender que toda vez que eu tenho a geração de um campo magnético, eu também tenho a geração de um campo elétrico. Portanto, essa geração, esse campo magnético terrestre, é devido à composição do núcleo da Terra. O fenômeno que tem a ver com correntes elétricas e campos magnéticos é chamado indução eletromagnética. Um campo magnético variável gera uma corrente elétrica. Uma corrente elétrica, por sua vez, produz um campo magnético.
A indução eletromagnética ela é muito comum de ser observada na geração de energia nas grandes usinas. Observe a imagem. Nós temos aqui uma usina hidrelétrica. Toda usina de energia faz a geração, faz a transformação de uma energia em outra. Então, observe a imagem. As usinas hidrelétricas, que temos aqui como exemplo, possuem algumas turbinas. Essas turbinas, elas giram impulsionadas pelas quedas d'água. Portanto, nós temos a movimentação das turbinas devido à movimentação da queda d'água. Energia cinética, energia de movimento. Quando essas turbinas são impulsionadas e giram, nós temos as espiras de fios que giram e promovem a geração de um campo magnético. Então, é como se nós tivéssemos ímãs gigantes em volta dessas turbinas gerando energia. Observe na imagem. A turbina faz espiras de fios condutores girarem entre os polos de eletroímãs. A energia mecânica da queda d'água promove a energia elétrica. Por quê? Você tem a energia de transformação de movimento, você tem a geração de um campo magnético e a geração de eletricidade. A energia elétrica é produzida a partir da movimentação da turbina. Quem faz essa transformação são os geradores. Um outro tipo de transformação de energia é também observado nos motores elétricos. Vamos entender. Um motor elétrico, ele faz a transformação da energia elétrica em outro tipo de energia. Motores elétricos, cargas elétricas em movimento ou fios que conduzem corrente elétrica sofrem ação quando colocados em um campo magnético. Então, nós também observamos a indução eletromagnética nos motores elétricos. Por exemplo, o ventilador. O motor do ventilador, você tem uma energia elétrica quando você conecta a tomada e você tem a geração da energia de movimento, que é a energia cinética das pás do ventilador. Os motores, por exemplo, transformam energia elétrica em energia em movimento, através dessa indução eletromagnética. Vamos realizar um exercício sobre magnetismo? Uma bússola pode ajudar uma pessoa a se orientar devido à existência no planeta Terra de: letra A, um mineral chamado magnetita; letra B, ondas eletromagnéticas; letra C, um campo polar; um campo magnético, letra D; ou letra E, um anel magnético. Qual é a nossa resposta correta? Por que a bússola ela consegue fazer a orientação? A resposta correta é a letra D. É possível uma bússola orientar-se graças à existência do campo magnético terrestre, como aprendemos. Bem, alunos, essa foi a nossa aula sobre magnetismo. Até a próxima!